Fala aí, galera que acompanha o nosso canal Tapioca com Poesia. Continuando a nossa playlist sobre obras de arte, vamos continuar naquela pegada do diálogo entre as obras, né? Aquilo que a gente chamou de modo amplo, de modo mais genérico, de intertextualidade. Quando essa intertextualidade se estabelece com obras do mesmo autor, nós podemos batizar esse processo com o nome de intratextualidade. E nós vamos falar um pouco dessa intratextualidade a partir de uma obra famosa, uma obra clássica da grande artista do modernismo brasileiro, Tarsila do Amaral. Estamos falando deste monumental quadro da pintura brasileira intitulado Abaporu. Quadro pintado em 1928. Era um presente de aniversário de Tarsila do Amaral para o então seu marido, Oswald de Andrade. E quase que no momento epifânico, ao ver o quadro, Oswald teve a ideia e a inspiração para a criação do famoso Manifesto da Antropofagia, já que o quadro intitula-se Abaporu. E Abaporu, do Tupi-Guarani, quer dizer aquele que come carne humana, o canibal, o antropófago, fazendo uma alusão aos índios do período colonial brasileiro que praticavam, do ponto de vista religioso e cultural, os rituais do canibalismo. Mas eu queria que você observasse comigo, caro internauta, uma outra obra anterior a essa, uma obra do ano de 1923. Trata-se da obra intitulada A Negra. Vamos observar alguns detalhes desta imagem. Inicialmente, vale destacar as linhas ao fundo do quadro que lembram a estética cubista, a valorização da geometrização, a valorização das linhas retas e quebradas, mostrando a influência do cubismo em Tarsila do Amaral. Mas, para além do cubismo, a obra também apresenta traços do expressionismo, cores mais intensas, traços hiperbólicos, imagens deformadas e caricaturais, dialogando, portanto, com a vanguarda expressionista. Devemos concluir, portanto, para efeito didático, que as obras de Tarsila do Amaral oscilam entre o cubismo e o expressionismo. Nesta obra, A Negra, destaca-se esse grande seio à mostra, numa alusão às negras amas de leite, né, que serviram como as amamentadoras, digamos assim, da Tarsila na sua infância, nas grandes fazendas de café onde ela cresceu, no interior de São Paulo, já que Tarsila era filha de fazendeiros do café. Então, observe, em 1923, a obra A Negra e em 1928, a obra Abaporu, ambas de Tarsila do Amaral. Agora, como num passe de mágicas, essas duas obras vão se fundir numa terceira obra, essa que nós vamos apresentar para vocês aqui agora e que intitula-se Antropofagia. Observe exatamente neste quadro, Antropofagia de 1929, a fusão da imagem dos dois quadros. A fusão da imagem do quadro A Negra e a fusão do quadro Abaporu, as duas imagens se entrelaçam, formando esse X que nós notamos aqui visivelmente nas pernas do índio cruzando com as pernas da negra. E aí nós temos uma definição pictórica, uma definição visual do que seria a proposta do movimento antropofágico da primeira fase do modernismo. Nós temos na negra o elemento de origem africana, o elemento, portanto, de origem estrangeira, que se mistura, que se funde ao elemento nativo, ao elemento já existente no Brasil, ao elemento indígena. E o cruzamento, né, desse elemento estrangeiro, devorado pelo elemento nativo no ritual canibal, vai dar origem à nossa identidade cultural. Vai dar origem à nossa ideia de brasilidade, portanto, mostrando que nós, brasileiros, desde a nossa gênese cultural, somos devoradores dos elementos oriundos da cultura externa, da cultura internacional, da cultura estrangeira, que vai se misturando com a nossa num processo de deglutição cultural, que é, portanto, o elemento básico e formador da nossa identidade.
Portanto, observe como a obra Abaporu se funde com a obra A Negra, dando origem à obra Antropofagia, que remonta, que alude ao fato da nossa composição cultural miscigenada. E esse diálogo entre três obras da própria artista, da mesma artista, nós vamos chamar de intratextualidade, que é um tipo mais específico de intertextualidade, palavra tomada aqui no sentido mais amplo, genérico e abrangente. Ok, meus queridos? Espero encontrá-los num breve e próximo encontro. Um forte abraço e até mais.